Olá, mulheres de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Jéssica do Bíblia Todo Dia e estou aqui mais uma manhã da parte de Deus para falar ao seu coração, amém. Mais um devocional. Glória a Deus pelos seus planos, pelos seus projetos, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos capacita, Ele nos fortalece e não nos deixa cair. Amém? Mulher, a palavra de hoje se encontra lá em Salmo 66, a partir do versículo 16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus, meu Pai, por esta palavra nesta manhã. Amadas, nós estamos lendo aqui um salmo davídico, ou seja, um salmo escrito por Davi. Acredito que muitas conheçam a história de Davi e que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós lemos que a Bíblia fala assim, nós podemos pensar, então, se Davi, dentro de tantos homens ali na Bíblia, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, ele era perfeito. Mas não, mulheres, esse nosso pensamento pode estar errado se assim nós pensarmos. Porque Davi, ele falhou, Davi, ele pecou, Davi, ele adulterou, Davi, ele matou. Davi, ele não matou com as próprias mãos, mas ele fez com que Urias fosse morto. E aí ele também era um assassino, ele pecou. E aí, amadas, só que Davi, ele se arrependeu. E aí é que está a verdade sobre uma verdadeira serva e servo de Deus. Aí está todo o contexto e princípio de alguém que serve ao Senhor. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos todos os dias, mas nós precisamos ter um coração voltado ao Senhor. Nós precisamos ter um coração não orgulhoso, mas sim nós precisamos ser humildes diante de Deus e entender que nós pecamos. Davi, ele errou, mas quando o Senhor usou Natã para exortar Davi, Davi se aquebrantou, Davi se arrependeu, Davi chorou. Tanto é que o Salmo 51, ele é o Salmo do arrependimento, porque Davi fala que até os seus ossos, eles são atacados pelo pecado. Amém? Então aqui é um salmo, o Salmo 66 é um salmo que Davi escreveu e ele relata sobre o perdão de Deus. E aí, mulheres, eu quero falar não só sobre pecado e sobre arrependimento, mas eu quero falar sobre oração também. Nos últimos tempos você tem me ouvido muito falar sobre oração, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre oração. Eu tenho tentado ser uma mulher mais forte em oração. Eu tenho tentado colocar mais o meu joelho em oração, porque nunca é demais, mulher. Oração nunca é demais. Amém? Quando uma mulher está de joelhos, a sua casa está de pé. Quando uma mulher está de joelhos, quando uma mãe está de joelhos, os seus filhos estão de pé. Quando uma esposa está de joelhos, o seu casamento, o seu esposo está de pé. Mulheres, de uma vez por todas, nós precisamos assumir a nossa posição de mulher que ora, de mulher intercessora. Só que eu vejo muitas pessoas me relatarem assim: Jéssica, eu não consigo orar. Jéssica, eu não consigo fluir na oração. Jéssica, eu não consigo ter as minhas orações respondidas. Amém? E existem diferenças, claro. Às vezes as nossas orações, nós não vemos acontecer ainda no mundo físico, mas elas já estão acontecendo no mundo espiritual. Amém? Só não chegou o tempo de Deus ainda nos responder aqui nessa terra. Mas, por outro lado, e muitas mulheres, elas não estão conseguindo ouvir Deus, elas não estão conseguindo fluir na oração, elas não estão conseguindo ter as suas orações respondidas, porque nós temos, muitas vezes, acalentado o pecado no nosso coração. E Davi aqui, ele é claro no versículo 18, se eu tivesse acalentado o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Olhe só o verbo acalentar. Quando nós acalentamos uma criança, nós queremos que ela descanse e que ela permaneça, que ela fique à vontade nos nossos braços. Assim Davi está dizendo, olha, se eu tivesse deixado o pecado à vontade na minha vida, se eu tivesse feito com que o pecado repousasse sobre mim e fizesse o que quisesse de mim, o Senhor não me ouviria.
Amém, mulheres? Mas ele diz assim no versículo 19: mas Deus me ouviu. Glória a Deus. Deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Às vezes nós dizemos assim, parece que Deus não me escuta. Deus ouve todo mundo, mas parece que não ouve a minha oração. Há uma diferença, mulheres, entre ouvir e escutar. Há uma diferença entre o Senhor ouvir e ver a tua oração e Ele dar atenção. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Senhor. As mãos do Senhor não estão encolhidas, os olhos do Senhor não estão fechados, os ouvidos do Senhor não estão tapados para nós. Mas Ele decide se Ele vai dar atenção àquilo que nós clamamos e pedimos. E o fator principal que faz com que o Senhor realmente estenda as mãos e nos abençoe e escute as nossas orações e faça um mover é a nossa vida de santidade. É a nossa vida, um coração reto, um coração sincero diante do Senhor. Amém? Aí ele diz assim: louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amadas, nós quando falhamos, quando pecamos, o pecado ele tem disso, de nos afastar do Senhor, de nos envergonhar do Senhor. Eu não sei com quem eu falo aqui nessa manhã, mas eu sei porque o Senhor agora toca o meu coração para liberar essa palavra. Você errou, você pecou, você fez algo que você realmente sabe que desagradou o Senhor. E o pecado está trazendo vergonha ao seu coração. Satanás está trazendo uma vergonha em ti. Mas o Senhor diz assim: eu não afasto de mim o teu amor, o meu amor. Eu quero arrependimento, eu quero um coração sincero. Amém, mulheres? Quando o filho pródigo, ele se afasta do Senhor, do Pai, ele perde os seus bens e vai gastar com as prostitutas, quando perde tudo, quando acaba tudo, e ele se dá conta que os servos do seu pai estão comendo melhor do que ele diz assim: eu vou voltar para o meu pai. E eu vou pedir pelo menos que eu ali sirva ele. Ele volta, mas ele volta numa condição envergonhada. Ele volta achando que o Senhor, que é o Pai, não vai dar o melhor lugar para ele. Não vai aceitá-lo como filho mais. Mas não é assim. Ele é surpreendido com um pai que o vê de longe e vai ao seu encontro. Mulheres, Deus nos ama. Mulheres, Deus, Ele ama a humanidade. Ele ama cada um de nós. E quando nós nos arrependemos, a misericórdia, a graça derramada sobre as nossas vidas. Satanás, ele começa a colocar a vergonha no seu coração para você ir cada dia mais distante de Deus. E eu repreendo em nome de Jesus hoje a vergonha. Eu repreendo hoje em nome de Jesus o afastamento. Eu repreendo hoje em vida de mulheres aqui o esfriamento espiritual. Cai por terra agora em nome de Jesus. Porque Satanás tem acorrentado. Mulheres, veja bem que na hora de pecarmos, na hora de fazermos a coisa errada, nós não sentimos vergonha. Na hora de nós fazermos a vontade da nossa carne, nós não sentimos medo nem vergonha. Mas quando nós pensamos, caímos em si e queremos nos arrepender, Satanás, ele começa a colocar vergonha em nós. Ele começa a nos acusar porque ele é nosso acusador. Ele começa a colocar uma vergonha como se nós não fôssemos ser aceitas por Deus. Deus já nos aceitou quando enviou o seu Filho Jesus numa cruz. Está feito, está consumado. Satanás não pode mudar isso na minha vida e na tua. Então corra para o Senhor. Basta não acalentar o pecado em seu coração. Não tenha pecado de estimação. Jéssica, o que é pecado de estimação? Pecado de estimação é você saber que está errada, que está ali fazendo aquilo na sua vida e não é de Deus. E você está criando aquele pecado junto com você, deixando ele crescer, alimentando ele, acalentando ele. Não faça isso. Versículo 16, Davi diz: venham e ouçam todos os que temem a Deus. Eu vou lhe contar o que ele fez por mim. Davi foi perdoado por Deus. Davi foi muito amado por Deus. Davi pecou, mas quando ele se arrependeu, o Senhor estava com ele. O Senhor continuou fazendo trabalhar na vida dele. Amém? A ele clamei com os lábios e com a língua o exaltei. Clame ao Senhor. Adore ao Senhor. Esteja aos pés do Senhor, não importa o que você tenha feito. Não importa esse pecado oculto, declare ao Senhor, confesse o seu pecado, arrependa e deixe, porque quem se arrepende e deixa, alcançará a misericórdia. Mulheres, Satanás tem escravizado muitas mulheres, nos pecados, na mentira, em coisas tão fúteis às vezes, mas ele tem acorrentado. Mas hoje cai por terra aqui. Cadeias e correntes de Satanás na vida de mulheres, porque hoje essa palavra é pontual. Hoje essa palavra, talvez você queria ouvir uma palavra de bênção, que o Senhor te ama, que o Senhor vai fazer por ti, que o Senhor vai abrir o mar.
Amém? Mas essa palavra aqui é uma palavra mais dura. Arrepende-se e deixa o teu pecado. No Senhor você alcançará misericórdia. Amém? E quando você se arrepender, quando você começar a se posicionar numa vida diferente, o Senhor vai ouvir as tuas orações. O Senhor vai começar a mover os céus e terras por ti. O Senhor vai começar a colocar em ação tudo aquilo que você precisa. E quando eu falo sobre pecado, mulheres, eu não estou falando simplesmente de coisas absurdas que nós julgamos, como adultério, como assassinato. Às vezes são coisas tão pequenas que nós temos caído, que nós temos sido acorrentadas. Eu quero falar sobre fofoca, eu quero falar sobre mentira, eu quero falar sobre omissão, sobre a falta de honra. São muitas coisas, mas que hoje o Senhor traga arrependimento sobre ti. Que o seu coração se aquebrante diante da santidade de Deus. E você possa se tornar uma nova mulher nesse dia. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. O Senhor é perfeito. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo. Obrigado, meu Deus, pela graça, pela vida, pela salvação, pela bondade, pela justiça, pelo teu amor, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda a andar em santidade, nos ajuda a nos arrepender. Assim como Davi, Pai, se nós nos arrependermos e não acalentarmos o pecado em nosso coração, o Senhor nos ouve, o Senhor nos perdoa e o Senhor ouve as nossas orações. Meu Pai, abençoa cada mulher. Eu sei que o Senhor falou com pessoas aqui hoje pontualmente. Eu sei que essa palavra hoje teve direção. Talvez não faça sentido para todas que ouvirem aqui, mas as que precisam, Pai, o Senhor vai mover hoje. O Senhor vai fazer que um quebrantamento venha, que uma santidade venha sendo derramada pelo Teu Espírito na vida daqueles que precisam de santidade e de arrependimento. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Livra de todo mal. Abençoa esse dia. Fica conosco, Senhor Jesus, nos dá a vitória. E que nós possamos, Senhor Jesus, nos posicionar como mulheres de oração. Que possamos confiar que o Senhor nos ouve. Que o Senhor, meu Pai, uma vez que buscamos ser pessoas melhores, não perfeitas, porque nós não vamos conseguir, mas todas as vezes que nós estivermos lutando contra nós mesmos, contra a nossa carne e contra Satanás, o Senhor está conosco e nos dá a vitória em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, nos abençoe, abençoa a nossa casa e a nossa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.